Hoje, em Senso Hipcast, vamos falar de influência. E eu gosto de fazer disso aqui uma verdadeira aula, uma fonte de inspiração. Nós estamos aqui numa temporada que eu chamo de Boss. E ela inicia com o episódio de Girl Boss. Vá assistir se você ainda não assistiu esse episódio. Quero fazer um chamado também. Se você escuta no Spotify, você siga esse canal. Se você está nos vendo no novo canal do YouTube, curte e também inscreva-se para que você acompanhe todos esses episódios poderosos. E hoje aqui na minha mesa eu tenho mulheres que são abundantes, irreverentes e sinceronas, né, Paty? Já peguei a frase da Paty. Sinceronas. E elas marcam por onde passam. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar brevemente. Eu sou Gabi Schultz, criadora da marca e aula de dança Senso Hip Dance. Sou professora, empreendo, sou doutora em artes da cena e lidero um bonde de mulheres empoderadas, minhas alunas, e também mulheres que me acompanham nas redes sociais. E agora, deixa eu apresentar as minhas ilustres convidadas de hoje, começando com Paty Leivas, empresária, gestora de relacionamento. Paty Leivas, essa mulher de verde maravilhosa, radiante aqui na minha frente, assumiu o papel de influenciadora digital quando a pandemia fechou todas as possibilidades de eventos presenciais, maior ativo da empresa. Apaixonada por pessoas e muito comunicativa, o caminho vem sendo trilhado de forma espontânea e sincerona, como já demos o spoiler. O Giro com Paty Leivas também se tornou um produto e hoje proporciona viagens e visitas a estabelecimentos, tornando maior a atuação online e mostrando o estilo de vida de uma mulher independente de 46 anos. Recém-feitos. Recém-feitos. Bora falar da Paulinha, então. Bora. É um hub de conexões de psicologia e medicina, tem pós em gestão de alimentos funcionais pela NGI? NGI. De New York. É gringa, é chique, é chique. Faz gestão de empresas, criativo e marketing de produtos. Hoje, dá consultorias para tudo que envolve o mercado verde, comercial e relacionamento da Cow Cakes, Holy Cow and embaixadora e relacionamento do grupo Swan Hotels. Bem, meninas, quero agradecer muito o aceite de vocês estarem aqui hoje. E eu quero agora, nesse primeiro momento, que vocês se apresentem por vocês mesmas. O que tem mais para falar de Paty e de Paulinha, se apresentem pra gente aí conhecer mais de vocês. Bom, primeiro que Gabi nasceu pros palcos, né? Muito. Porque podia só dançar, mas não, ela ainda fala, tem toda essa assertividade na comunicação. Tô aqui de boca aberta. Parabéns. Obrigada, meu amor. Um prazer. Agradeço as duas, porque através da Paulinha esse convite chegou a mim e fico muito feliz. Eu acho que aquela máxima que já ficou até um pouco cansada, lugar de mulher onde ela quiser, isso vale para sempre. E é muito legal ver o teu trabalho transcendendo, né, essa dança ou a tua arte e trazendo para outras mulheres o conceito de ensinar. Tu tá ensinando mesmo, através do que tu sabe, através do que as mulheres que tu convida vêm contar. Então, Perfeito. Parabéns pela iniciativa. Perfeito, obrigada, Paty. É exatamente isso que eu quero passar, né? Vamos ser professoras em tudo, vamos ensinar em tudo. E conte mais sobre Paty, conte mais. Hoje não, o outro dia, quando a Paulinha disse assim, faz um breve relato em 5 linhas, eu disse, nossa, eu tenho uma dificuldade de falar sobre mim mesma, eu acho que qualquer pessoa que faça muitas coisas tem, né, essa dificuldade. Temos. Sim. A brincadeira é que eu não canto e não danço. Posso Ainda. aprender contigo, O resto. Mas dublar, se precisar, estamos lá, né? Mas dançar, eu já sei que eu tenho professora. Mas eu vim de uma faculdade que não tinha nada a ver com o que eu trabalho hoje, me formei em Direito e acabei tendo esse gosto por pessoas desde sempre, assim. Apesar de ser filha única e ter uma família muito pequena, sempre gostei de estar no meio de gente. E aí isso acaba sendo o norte do meu trabalho. Realmente, a questão da gestão de relacionamento, ela envolve pessoas de todos os níveis. Evento, tu trabalha com gente desde a parte de estrutura, alimentação, até os grandes donos ou empresários. Então, eu gosto de trabalhar com todo tipo de gente. E isso faz com que eu faça meu trabalho com muito amor. Então, se tem alguma coisa que pode me definir, é esse gosto por estar perto de pessoas, a legitimidade em querer saber dessas pessoas,
Porque eu, Gabi, acredito muito numa frase que eu ouvi em algum momento e replico ela muito. Quem não se interessa não é interessante. Perfeito. Eu acho que as pessoas precisam querer saber dos outros também, para que elas encham a vida delas de outros assuntos, né? Se a gente fica só pensando e falando sobre o que a gente sabe, tu não amplia teu universo e aí a coisa não flui. Então eu gosto muito de ouvir sobre os outros. Que Hoje legal. vou falar um pouco, mas vou te ouvir muito também Sim. e vou ouvir mais ainda E a Paulinha. complementando a tua frase, né? Eu gosto de uma que é seja interessante, e a gente pode colocar entre parênteses, para os outros, antes de ser interesseiro. Né? Como é que a Ai, gente pode perfeita, servir perfeita. para o outro, como a gente pode aprender e ensinar com o outro. Muito bom. Perfeita. Máximo. Paulinha, fale para nós. Guria, acho que a Paty já falou bastante, né? Mas eu também não consigo me definir muito, porque eu acho que eu me reinvento há muitos anos, né? Então, assim, aquela coisa da psicologia, medicina, aí vem a parte administrativa, e já vem depois também o ateliê de velas, que eu tive por Foi 15 uma anos. artesã, exato. Artesã de É. carteirinha, artesã de carteirinha. Fazia coisas Viajei o lindas. mundo para criar coleções, Que lindo. né? E aí eu pesava muito mais, e aí emagreci, e aí acabei gostando dessa parte, né, mais da alimentação saudável, e acabei me interessando por isso e fui estudar sobre isso. E eu digo que sempre tem um cara lá em cima, ou alguém lá em cima, que fez assim um empurrãozinho. E aí eu entrei na parte de alimentação funcional. E eu, como sou muito criativa e também não consigo me definir, então, assim, não faço só uma coisa, faço várias outras. Eu posso dizer que eu sou desde a tia do cafezinho até a gestora de tal coisa. A dona da porra toda. A dona da porra Ótimo, toda. ótimo. Mas, assim, eu até brinco que esses dias, acho que eu tinha colocado, eu acho que até no meu Instagram, como é que eu tinha colocado? Ai, gente, eu vou ter alguma coisa assim, faço umas paradinhas aí, enfim. Eu A gente vi, faz eu vi. de tudo. Isso. Né? Aham, eu te imaginei falando isso. Faça umas E paradinhas aí. literalmente, em todas as empresas na qual eu trabalho hoje, para quem eu presto esse serviço de gestão, né, eu faço várias coisas, então eu não faço uma única coisa. Então, hoje em dia, E a gente se o conecta se por causa reinventar disso. é isso, é pelo menos fazer várias coisas com excelência. Não significa fazer várias coisas e não terminar as coisas, né? Exato. Inclusive, a gente se conhece Aham. um pouco antes, obviamente, da pandemia, faz tempo. Faz tempo. Faz eu tempo. lembro quando a gente se viu pela primeira vez. Não sei se tu vai lembrar. Eu acho que foi lá no Viva Open Wall. Foi. Tá, isso mesmo, foi num evento, né? Aham. De arquitetura, que fica De bem claro, a gente arquitetura. não vê nada a ver, mas tudo a ver que também era para as pessoas se soltarem. Exato, eu tava dando uma aula, fui convidada para dar uma aula para as meninas que estavam ali naquele evento da Rê, né, se soltarem. Isso. E eu lembro como elas estavam completamente travadas. Muito. E tu chegou pra mim como uma luz, assim, um clarão, e tu me olhou assim, ó. Eu entendi o teu papel aqui. Elas não entenderam. Tu falou algo assim, sabe? Foi. Tipo, elas ainda não entenderam o quanto é importante elas aprenderem A se soltar, até se para atender as expressar. pessoas. Exatamente, para elas poderem se posicionar, para elas poderem descobrir qual é a identidade delas, porque uma arquiteta, uma advogada, uma jornalista, uma empresária precisa dominar o seu movimento, a sua expressão, a sua identidade. E, guria, tu falou, né, da pandemia, e a Paty também fez muita coisa diferente na pandemia. E nós duas tivemos uma troca na pandemia e tá Tivemos. gravado no meu Instagram. Entra lá. Tivemos. Que eu Era um fazia papo proibidão. Era um papo proibidão, porque surgiu do nada, afinal ninguém estava saindo, e nós fizemos acho que uma live de umas 2 horas, mais ou menos. Aham, a gente tava Que foi um terminando dia que a live janta, durou 4 horas e ela me fez dançar. a gente Ah, dançou, tá gravado. cada um na sua casa. Exatamente. Eu tava na escada da minha casa, no caso. O Bocão cozinhando, terminando, era quase meia-noite, a gente tava jantando. A Paty também participou. A Paty participou do E é primeiro. engraçado, né, gurias? Porque como ainda, em pleno 2022, com todo o empoderamento, com toda a liberdade, como ainda é difícil trabalhar o sensual dentro da normalidade, para que ele não seja só ali nas 4 paredes, né? Que não seja só Exatamente. sexo. Por que as pessoas, por que as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender que muitas vezes a sensualidade dentro das suas medidas, ela conquista cliente, ela ganha atenção, né? Ela pode ser usada de várias formas, ó, óbvio que com parcimônia, com inteligência, mas eu acho que tu traz muito isso, né?
Tu estava falando aqui de um dos teus cursos online, que é o Destrava, né? Isso, destrave seu quadril. Destrave seu quadril. Mas Acho que tem que ser, todo. tem que ser um destravar tudo, porque tem que destravar a cabeça também. Isso mesmo. Entender que algumas coisas ligadas à força feminina, elas são sedução. Venda é sedução. Total. Né? O pãozinho lá na hora de comprar, se tu gosta ele mais queimadinho, ele vai te seduzir mais queimadinho na vitrine. Tudo é sedução, isso mesmo. Hoje, né, na área que tu trabalha, Paulinha, o cupcake bem feito, se ele tá todo de qualquer jeito, ele não seduz. Os vídeos que vocês fazem pra A cupcake Cláudia é são fantástica pura nisso. sensualidade. É. Pura sensualidade. Então, eu acho muito legal a gente trazer mais pro dia a dia e sem a conotação sexual, como tu bem disse. Exato. Assim. Exatamente. É uma potência, né, que tá na nossa vida, nos nossos negócios. Sim, tu falou de empoderamento feminino, né? Da força das mulheres. Eu que estou entrando agora no Grupo Swan, né? Que é um grupo, assim, relativamente novo de hotéis, né? Mas, assim, já existe há muitos anos, mas tá crescendo, ampliando. né? Tá ampliando, né? E tem como... tá sendo encabeçado pela Gabi Schutz, Schutz. Não, Sou eu, Desculpa, duas Gabis, gente. Botou uma empresa no meu nome aqui. Botei, desculpa. Que seja Gabi com Swan. dinheiro. Que seja com dinheiro. Com dinheiro. Não com dívida. A Gabi Sua, que é maravilhosa e que tem, assim, hoje a gente almoçou, ela tem, assim, sabe, pulso para lidar com... São 6 hotéis e hotéis novos e coisas novas acontecendo, então, né, isso também faz uma diferença. Total. E o nosso episódio aqui, eu tô chamando ele de Mulheres de Influência. Ative esse poder em você. E eu quero saber de vocês o que vocês entendem por influência e se qualquer mulher pode ativar isso nelas e nos negócios. O que vocês acham? O que é influência para vocês? Hoje, a influência, ela tá muito ligada ao nosso dia a dia, né? Nós sempre fomos influenciados e somos influenciáveis, mas agora essas palavras ficaram muito próximas do nosso cotidiano, porque realmente todas as coisas perpassam as redes sociais. A gente não se informa mais por outros meios. A televisão ainda é um meio para uma camada enorme da população, mas a gente sabe que existe uma bolha, e a qual nós nos, né, inserimos aqui, que tudo vem através da rede social. Um pouquinho antes de começar, né, gurias, nós comentamos que uma das redes que mais cresceu é justamente o Instagram a partir das imagens, e as imagens são uma forma de sedução, uma forma de induzir, né? A gente olhava, assim, antes, né, de ter essa coisa toda do vídeo, a gente olhava um prato de comida atrativo e tu dizia, quero ir nesse restaurante. Então, tu era influenciado a buscar esse local para consumir aquele produto. E hoje isso ultrapassou essa barreira só da foto, tá nesse grande disseminador. Rios, vídeos e... Nossa, as barreiras, né, elas caíram, foram né? rompidas, e as pessoas, elas são as suas próprias criadoras de conteúdo, né? Isso. Cada um é um agente de conteúdo. Aliás, eu acho que não só o que diminuiu, eu digo assim, a gente estava falando de Twitter, né, que as pessoas não leem mais, as pessoas querem enxergar, mas até agências de publicidade, né, vem procurando muito influenciadores, formadores de opinião, né, criadores de conteúdo para poder espalhar, né, o que o cliente maior, né, procurou para poder disseminar nas redes sociais. Porque hoje é o que se vê, é o que se lê, principalmente desde da pandemia. E que era antes uma mídia que era muito quadrada, né? Era aquela coisa, o preto no branco, o impresso, ou a televisão, que era muito fora de padrão para quem não tem tanta grana. Mas então, assim, eu acredito que a influência hoje é um norte na vida de todas as pessoas. Tu é influenciado por tudo e por todos. Por tudo e por todos. As influências, elas vêm 360, assim, ela vem, né, a cor dos carros. Agora, qualquer coisa. Eu tive agora uma experiência muito legal, que eu viajando, eu vi um carro, uma cor de carro, que é um cinza que não é prata, é aquele cinza... Opaco. Não é opaco, mas ele é, como se diz, uma cor... inteira, não sei, tem algum nome, mas é um cinza normal. Sim. Ele parece um cinza cremoso. É cremoso, Ele parece isso um cinza aí. cremoso. Que não é brilhante, não é nada, que é uma cor diferente de carro. Eu comecei a ver aquilo assim, nossa, eu vi 3, 4, eu comecei, nossa, gostei.
E aí eu agora vi que está sendo lançado para 2023, então já é uma influência que eu tive fora. Sem perceber. Sem perceber. Então, é 360 graus. A gente é influenciada por tudo e por todos. Hoje, a Gabi chegou aqui, né, na gravação, toda linda. Eu já achei esse olho lindo. Isso tem uma influência, querendo ou Sim. não, de novelas anteriores, mas Sim. que a gente fica com um resquício de sensualidade, de mulher bonita, de não sei o Total. quê. Então, a influência ela não é só agora, né? Ela vai ficando na cabeça da gente, a gente vai somando influências. Então, é muito importante que a gente possa adquirir esse conhecimento, decupar, né, Gabi? Aham. E entender o que faz sentido para ti ou não. Tu não pode te deixar influenciar por tudo. Claro. E nem por todos. Exato. Isso assim, ó, quando tu tá num Instagram, eu digo assim, quem tu segue, né? Quem tu decide seguir, porque aquelas pessoas estão ali para te influenciar. E elas vão, tu E elas querendo ou vão não. te influenciar. Não tá no teu controle mais, né? Não tá. Então, assim, se tu tem uma pessoa que tem uma bad vibe total e ela vai ficar falando coisas, aquilo ali vai te influenciar de alguma forma. certeza. Eu sempre disse, a Vini tem uma frase, que assim, até o gari é teu influenciador. Porque se aquela vassoura que ele estiver varrendo, aquele momento o chão for melhor, aquela tu não tem, tu vai querer aquela. Né? Então, tudo vira motivo de desejo. Né? Perfeito. E, cara, hoje em dia, a Paty falou, né, de viajar, da cor do carro. Então, assim, eu também que viajo muito. Então, assim, quando eu vou... Agora também estava em Nova York, tá? No início do ano. Então, assim, tudo que foi de restaurante que eu fui, ou de doceria que eu fui e postei, tem muita gente que, como eu tenho o hábito de ir muito para Nova York, assim, Paulinha, me faz uma lista de Nova York. Paulinha, eu quero ir em tal lugar que tu foi comer. O que é aquilo que tu comeu? Então, assim, quem me segue por este motivo e me considera uma boa influência, eu vou influenciar com certeza. Perfeito. E muitas vezes, quando tu faz isso sem querer, a legitimidade é ainda maior. Melhor. Né? Claro que hoje, como isso virou uma profissão, influenciador é um skill de trabalho, né? Isso tu tem que ter muita responsabilidade na hora de escolher as marcas e as coisas que tu vai divulgar. Que virou uma bagunça também, né? Isso. Assim, infelizmente tem de tudo, como em qualquer área. Mas quando essa coisa é natural, assim, tu tá nesse lugar, tu gostou e realmente tu vai dizer, não é um publi, não, tu tá dizendo legitimamente. Por isso é a questão do sincerona, né? Ótimo. Quando tem legitimidade naquilo ali, não tem como não influenciar. Porque daí tu tá colocando a tua ideia, que pode não ser a mesma que a minha, mas tu tá dando com legitimidade a tua opinião. E aí a opinião, cada um tem a sua, mas vai ter muita gente que vai colar. E a gente se a gente faz um emparelhamento, né? Quando eu vejo algo, um restaurante, uma roupa, sei lá o quê, né? Um hotel, e eu gosto, e eu sinto vontade de falar sobre, mostrar, é porque eles têm alguma coisa que eu acho que eu também tenho. Então, eu indicar aquele restaurante, esse restaurante tem tudo a ver comigo, sabe? É um gosto de tu também mostrar quem tu é a partir das tuas próprias escolhas, uma né? grande verdade. Guria, é mas muito assim, ó, bacana. até assim, agências que contratam influenciadores, tá? A percepção que essa pessoa vai ter de saber escolher a pessoa certa para fazer aquilo, Isso. tá? Ou Isso então é assim, ó, muito... mas eu não digo nem que seja somente por contratar, tá? Por exemplo, tem uma empresa que nos contratou para fazer alguma coisa de segurança. Eu precisava de uma coisa de segurança. Eu ia procurar uma coisa de segurança. Então, tem a ver com o meu dia a dia. Então, aquilo se torna Sim. natural. Claro. Tá? Agora, se me pedir para fazer, sei lá, influência de cavalo. Desculpa, eu não ando a cavalo. Não importa Não o valor adianta que tu for forçar. oferecido, eu não vou fazer porque não tem sentido Sim. na minha vida. Então, assim, tem gente que eu acho que é o influenciador do bem e tem aquele que só pensa no que vai entrar na sua conta bancária. Exato, É. exato. Mas isso eu acho que também essa pessoa vai acabar parando em algum momento, porque não vai dar resultado, né? Provavelmente, né? Ou às vezes as coisas ficam montadas demais, né? Eu, durante o período esse de isolamento, que pra mim foi muito pequeno, assim, foram 4 meses lá, no início em 2020, mas eu cansei um pouco de algumas influenciadoras, por exemplo, de moda, principalmente do grande centro, né? Porque daqui a gente tem relacionamento, então por mais que não seja exatamente o meu perfil de conteúdo, eu ainda gosto da pessoa, então eu vejo igual. Mas pessoas que eram, assim, realmente como referência de moda, eu comecei a achar aquilo tão superficial e parei de seguir.
Porque, nossa, a gente estava realmente enfurnado em casa durante um período e a criatura estava de salto 10 dentro de casa. Desculpa, mentira, tu não Não tá tem com essa como. roupa. Não tem como. Então aquilo começou a ficar tão falso, tão em verdade pra mim, né? Aham. Que não tinha mais sentido seguir. E realmente abri mão de várias. Ótimo. Aí de vez em quando dou uma stalkeada, mas não sigo mais. Não, eu também. Isso é quase um livramento, assim. Sai daqui sai do meu feed aqui, porque eu não quero. Sai do meu For You, que eu Até não... porque a gente perde um tempo. Perde, Né? suga, Quer dizer, de perder suga. tempo. É relativo, mas a gente perde um Suga. tempo ao longo do dia olhando, né, as pessoas Total. que a gente Claro, segue. e outra, né? Entra tu é sugado. Sim. Parece que tu não. Isso Tu é fica muito- rolando, é scrollando muito aquilo ali. perigoso isso, assim. Por mesmo. isso que eu também Final quero de noite. que a gente fale agora. A gente falou um pouquinho de influência, mas o que é influenciar, né? Porque eu tenho na minha concepção que influenciar é eu mover uma pessoa de um lugar para um outro. E eu, Gabi, quero que ela se mova, que ela vá para um lugar melhor. Claro. Um lugar no meu princípio, nas minhas ações que tenha movimento, que tenha sensualidade e que tenha protagonismo. Porque o que eu não gosto muito, e eu não faço isso pra mim, e também não gosto de oferecer isso pro outro, é que fiquem assistindo a minha vida sentado. Sabe aquela coisa? Aham. Assiste aí a minha vida perfeita. E tu mantém as pessoas lá sentadinhas, só olhando. E quase que afirmando assim, esse é o teu lugar, sentada, me assista. E eu não gosto disso. Guria, eu Eu gosto mudei de na provocar as pandemia em relação pessoas, a assim, isso. sabe? Então, eu parei de seguir todas essas pessoas que eu acredito que tem um pouco essa vibe na influência, pra seguir pessoas que movem outras através da sua influência. Legal, é um ponto de vista que eu acho que eu nunca tinha feito essa consideração assim, com tanta análise. E é bem interessante. Porque influenciar é a fluência. Fluência. Vai para algum lugar. E quando eu penso que eu faço algo só para alguém me assistir, para mim não faz sentido. Sim. E eu vejo que existe muito ainda isso, essa postura do influenciador, de alguns, é óbvio, porque a gente é influenciado por vários, e a gente segue vários, e eu acho que cada vez mais faço escolhas mais quentes, mais certeiras, porque eu quero que o que apareça ali no meu celular me mova para algum lugar, me dê... Às vezes eu tô lavando louça e eu gosto de ouvir lá fulana falando alguma coisa, Não, mas porque me move. e que pode ser até uma coisa muito fútil, né? Mas que ao menos te traga uma condição de Exato. aprendizado. Não quero dizer que precisa ser uma coisa super intelectual e cabeçona, nananã. Não, mas a pessoa precisa ter alguma coisa que... O que tem nela? É o jeito que ela se arruma de manhã. Sim. Eu gosto, aquilo me move. Não, e vamos lá, né? Né? Quando a gente fala de moda, e a Paulinha, que né, gosta de algumas coisas bem específicas, E é a que ela louca do sabe. tênis, Amo. então tem isso muito, né? Busca essas coisas, mas assim, o que me influencia? Claro que o estilo da pessoa, a possibilidade da compra daquele produto, que não é, né, de grifes famosíssimas, enfim, a minha possibilidade Sim. real de Sim. compra e o meu estilo, obviamente. Mas o que é uma coisa que me cansa, e agora foi perfeita essa tua colocação, porque eu entendi exatamente esse lugar do cansaço, né? Do meu cansaço. Que assim, não faz, por exemplo, provador, que é uma coisa que virou lugar comum e que eu acho que é super bom para as marcas, né? Porque tu mostra aquele produto, mas não diz assim, essa roupa é perfeita, essa blusa é linda, tô apaixonada. Caceta, não, desculpa, não entendi Não dá, nada. não dá. De que é isso aqui? Qual é o toque? Esse tecido é leve? Essa calça tem elastano? Eu vou me sentir confortável com ela? Então, assim, me explica o que é a roupa para eu ter vontade de comprá-la. Dizer que é perfeita e que eu tô apaixonada, Fica minha aquela filha, vendinha. Já. Eu não aguento. não Aham. tenho mais idade para isso. Então, até as próprias influenciadoras, eu acho que elas têm que... Já se modificaram, né? Acho que muitas já amadureceram. Já, mas ainda tem Sim. um longo caminho. Sim. Né? Porque é isso, tem que criar um know-how maior de palavras para que não fique nessas três, né? Lindo, perfeito, O Aurélio tá aí apaixonada. para provar que tem mais palavras tem lá mais dentro. palavras. Tem sinônimos para serem usados, né? Mas e vocês? Porque vocês são influenciadoras. Vocês Sim. são referência, vocês são. Tô informando isso pra vocês não A sabem. gente vocês sabe. Estão pagando a uns gente carnês. sabe, a gente estamos sabe, pagando a uns gente carnês. sabe. Vocês sabem disso. E eu quero saber o que é o lance de vocês, assim, o que vocês entregam, ou o que vocês mostram da própria vida de vocês e que vocês acham que pode dar esse movimento pra quem tá assistindo.
Guria, eu acho que Vocês duas são muito sinceronas. Mesmo que eu seja digo uma assim, palavra da Paty, eu e a vocês Paty, porque a duas gente são se muito... conhece há muitos anos, a gente se conhece há 15 Vocês anos, são muito né? autênticas. Assim, hoje em dia, talvez tenha gente que não entenda o que eu poste. Isso faz parte, né? Mas a maioria ali dos meus 27 mil e tanto sabem o porquê que estão ali. Sim. Né? Senão não estariam ali. Senão estaria ali, Tá? exato. Mas assim, ó, eu digo que na pandemia, eu acho que eu dei uma amadurecida, assim, antes eu mostrava muita coisa que, olhando para trás, talvez fosse interessante, né, anos atrás, são e agora não é momentos. mais interessante. Mas eu tento mostrar aquilo que eu julgo interessante de informação, tá? Do que literalmente vale a pena, que nem a parte de menção assim, eu sou a louca do tênis. Eu amo tênis mesmo, amo. Então, se eu tô viajando, por exemplo, e tem lá uma promoção da Nike, uma promoção da Burberry, uma promoção, sei lá, do tênis do Zezinho, e eu achar que é legal, e eu ficar sabendo que tem gente que tá interessado, eu vou postar. Claro. Eu vou postar. Então, assim, quando tem marcas que me procuram para fazer algum publi ou alguma coisa, por algum motivo, elas me procuraram, porque elas chegaram até mim. Sim. Então, por algum motivo, eu sou interessante para elas. Então, se o produto delas for interessante para mim e for entrar no meu lifestyle... E é esse lifestyle? Qual é o lifestyle dessa mulher que é louca por tênis? É uma mulher prática. É uma mulher que ela tá pronta pra qualquer coisa. É uma mulher descolada. É uma mulher que tá pro game. Olha, eu vou dizer, sabe? pronta Isso é pra qualquer bacana. coisa, a gente tá mesmo, né? Pra E é qualquer pronta coisa. pra correr, Seja pra exatamente. varrer, pra lavar a louça ou pra fazer Exatamente. alguma outra coisa. E isso, e a gente enxerga isso em ti, né, Paulinha? Acho que é uma das palavras que pode nos definir juntas, assim, é a autenticidade. A Paulinha é extremamente autêntica, eu também tenho essa característica, e a sinceridade, óbvio, vem da autenticidade, né? Elas estão completamente ligadas. E, assim, tem algumas coisas, claro, que são mais específicas, né? Eu hoje passei a postar muitas coisas ligadas ao meu dia a dia mesmo, porque vi que isso interessava. Só que eu tento sempre trazer, Gabi, como eu te falei, eu tento não ficar só no bonita, tô apaixonada. Eu tento mostrar alguma coisa de concreto, assim, para as pessoas. Sim. Se eu tô fazendo uma viagem, vou explicar que aquele lugar tem essa história. Ai, gosto muito. Ou assim, ó, esse lugar custa tanto. Apesar de eu não ser um Instagram específico de viagens, mas as pessoas se interessam. Então, vamos contar um pouquinho do que tem aqui, além do que normalmente é mostrado. Né? Ou se é uma loja ou um estabelecimento comercial que, como a Paulinha disse, é uma contratação, é uma publicidade. Deixa eu mostrar um pouco de concreto o que essa coisa vai fazer de bem na tua vida. Né? O que isso pode te trazer de vantagem daqui a pouco um empreendimento imobiliário? Qual é a vantagem de ter Porque sempre tem alguém aqui? interessado, sempre tem alguém no teu Em Instagram alguma coisa. interessado por aquilo que tu tá postando. Então a Paty fez agora 10 dias de evento para um empreendimento imobiliário gigante, que de repente pode não interessar a mim, mas pode interessar para ti. E eu acho que tem outra coisa, né, Paulinha, que também é muito legal e que as pessoas que estão interessadas em se envolver com a influência digital precisam estar muito ligadas, que existem influenciadores para vários tópicos. Tu vai ter um influenciador que ele vai te trazer venda direta, tu vai ter um outro influenciador que vai te dar aval, tu vai ter um outro influenciador que só vai te dar repercussão, ou seja, aumentar teu número de seguidores, mas não necessariamente gerar venda. Então, existem pessoas diferentes para diferentes objetivos. Triste é ainda quando as empresas não entendem isso e acham que o influenciador tem obrigação de tudo. Ou não, se eu então, contratar, ele só tem de que... aumentar o número de seguidores. Que, aliás, pelo amor de Deus, nem tudo é número de seguidores, exato. pelo amor de Deus. Isso já deveria ter caído. Exatamente. Né? Número de seguidores, o número de views. Porque, cara, se uma pessoa ali que te assistiu fizer uma compra gigante daquele produto que tu postou, vai valer muito mais do que uma pessoa que tem um número enorme de seguidores e nada representou para aquele produto. Ter o número errado te atrapalha totalmente. Teve uma vez que eu assisti era dentro de um evento, foi até no Bourbon Country, mas era um evento sobre influência. E aí tinha um rapaz, eu não vou me lembrar o nome, mas era um cara específico do mercado Black Power, né? Ele tinha uma agência no Rio de Janeiro que só trabalha com modelos afro e periféricos. Então ele dizia assim, ó, eu tenho um número super pequeno de seguidores na agência, porém
O Barack Obama me segue. Por quê? Porque o So Barack sorry, Obama veio. né? Barack Obama veio para um evento no Rio de Janeiro e foi apresentado a esse trabalho dele, que é assim um trabalho que foi precursor no Rio, né? Imagina, uma agência só de negros periféricos. E ele falou: olha, desculpa, eu tenho realmente pouquíssimos, mas o Barack Obama me segue. Que é mais o quê? Vale por quanto? Exato, então assim, é muitas vezes quem e não quantos, né? E as pessoas ainda se impressionam muito com números. Com números. Pá. Perfeito. Eu acho isso um erro grotesco. É, e fica no lugar do ego, né? Exato. Ego. Fica muito no lugar do ego. E a gente tem que separar, né, dentro da influência, o que, que é o ego, que é aquilo que eu acabei de mencionar pra vocês, né? De ficar no lugar assistindo, me assista, me veja, né? E o que faz a coisa movimentar. E pra a coisa movimentar, a gente tem que ter valores, né? Eu digo que o meu nicho é dança. Mas os meus valores, os meus propósitos, São muitos. eles são muitos. É. Eles precisam extrapolar isso. Por isso que a gente está aqui conversando. Por isso que eu não estou falando que a dança, isso, aquilo, que o movimento. Eu não estou falando sobre dança aqui. Eu estou falando sobre esses princípios que eles são muito maiores do que um próprio nicho. Por isso que eu digo que todas as profissionais, todas as mulheres que estão me escutando precisam entender disso para aplicar nos seus negócios. Sim, eu acho que todas as mulheres elas podem ser influenciadoras de si mesmas. Claro. Com certeza. Tendo um propósito, tendo valor bastante sólido, né? E que eles vão estar através e aparecendo nos seus produtos ou na sua forma de mostrar o que gosta, como tu falou, Paulinha, Sim. do tênis, né? E eu quero saber de vocês agora qual é a visão de vocês dentro das redes sociais de vocês, dentro da marca pessoal de vocês. Qual é a visão? Por exemplo, Paulinha, tu tá falando muito desse mercado verde, se chama assim? É o mercado verde hoje em dia, né? Eu chamo dessa forma. Entra assim os inclusivos, né? Pessoas que têm intolerâncias, né? Intolerâncias à lactose, a glúten, produtos mais orgânicos, enfim, inclusivos. O inclusivo abrange todo mundo, né? Então, assim, eu já dei consultoria para grandes redes de lojas de produtos naturais, né? O que está voltado para alimentação mais saudável, mais funcional. E porque isso se conecta com a tua história. Completamente, completamente. Esse é o ponto que eu acho que é importante a gente trazer, né? Também para essa influência ficar completamente verdadeira, né? Sim. Eu sou a prova disso, né? Eu digo assim, ó, eu não sou transformei. nutricionista, eu não sou chefe de cozinha, mas hoje eu entendo muito do produto do qual eu dou consultoria, Sim, tu mesma é a ajudo persona a criar. transformada, né? Tu mesma se transformou, Sim. né? Várias vezes já. Várias vezes. Eu sou uma reinvenção de mim mesma ao longo dos anos, né? Então, cara, hoje eu mostro literalmente aquilo que eu vivo, que eu construo no hoje, né? Eu, assim, aquele antes e depois que eu já fiz muito, não existe mais. Eu Hoje não faz mais sentido pra ti. Não. Eu até falei isso uma coisa numa live com a Débora Tessler, né? Que quando eu já pesei quase 140 quilos, tá, gente? Hoje eu tô aí perto dos 80, tá? E eu já tive muito menos e eu fiquei doente por ter muito menos, né? Então eu já almejei muito ter o six-pack, né? Barriga tanquinho, talvez a barriga da Gabi. Mas eu consegui entender que não era isso que ia me fazer mais feliz. Isso é visão. Então, assim, ó, claro que eu queria emagrecer mais uns 10 quilos. Inclusive, estava conversando sobre isso com o Pati Leivas agora há pouco. Que inclusive, fez muito parte da minha mudança, né, corporal alguns anos atrás. Parte importantíssima. Né? Mas eu consegui entender que não era mais isso que ia me fazer feliz. E eu tinha o direito de me reinventar e disse, não quero mais isso. Então, claro que, né, hoje em dia eu também trabalho com doces, então a gente ganhou alguns quilos a mais, mas estamos já como é que eu vou dizer, na descendente, né, caindo por terra, essa coisa né, o ciclo de engordar e emagrecer, porque eu acho que também isso faz parte da vida. Né? A gente nem sempre vai ter lá 70 quilos, 60 quilos, a gente sempre vai ficar, talvez não em gangorras maiores, mas, né? Então eu quero conseguir entender que não era isso que ia me fazer feliz. Claro. E me aceitei. O equilíbrio, ele tem balanço para entrar em equilíbrio, Com né? certeza. A gente não é sempre aquela mesma pessoa, com aquele mesmo corpo, com aquela mesma barriga. E legitimar as escolhas, Exatamente. né? Legitimar tem momentos da vida que tu vai estar mais
a fim de fazer dieta, de te manter magro. E às vezes Às não. vezes não. Então, que isso não seja a necessidade de estar com o corpo magro, que não seja o que te faz feliz, como a Paulinha mesmo disse. Mas, acima de tudo, saúde. Saúde mental, né? Mas E a mental, saúde que é mental a mental traz... Exato. que externa no resto, né? Perfeito. Uhum. E como tu te vê? Qual é a visão, Eu Paty? te digo, Gabi, que como eu lhe falei, né, na introdução, eu me aceitei influenciadora digital na pandemia por uma necessidade real de ganho financeiro, né? Os meus eventos todos pararam e eu disse, e aí, vou pagar as contas como? Como? Então, tive que assumir essa posição e para mim foi difícil num certo ponto. Por porque quê? Justamente porque eu tenho muito, apesar de... As pessoas dizem, tu é leonina, não, eu sou virginiana. Não, gente. Olha aqui, Patrícia Leivas. Tu é leonina. Eu sou leonina, óbvio. Mas a Patrícia Leivas é virginiana mais leonina que eu conheço. Mas E o isso é muito- ascendente? meu ascendente é peixes. Eu sou muito leonina da porta da rua para fora. Entendi. Né? Tanto que, assim, eu sou a pessoa que ajuda os amigos, eu sou a pessoa que faz Muito. muito mais pelos outros do que por mim. Então, eu tinha uma dificuldade de aceitar este ego inflado. Porque, querendo ou não, quando tu tá nessa posição de te mostrar, né, por mais que tu diga, né, as pessoas não querem ficar lá te olhando, tem gente que quer sim. Com Tá? certeza. Existe esse campo. Existe essa classe de pessoas que só quer ficar sentada assistindo mesmo, que ela não quer fazer. Então, eu tinha uma dificuldade em colocar isso e me exibir. Vamos lá, eu não gostava dessa função. Mas entendi que aquilo ali fazia parte e eu tenho uma naturalidade para fazer isso. Não fica forçado. Né? Então, eu percebi que, assim, faz ou não paga Não, conta. mas Ela é a se Paty exibir, Leivas, eu né? sou super Ela é a exibida. Paty Leivas. Eu sou super exibida também. Eu Aí que amo tá, eu não mostrar. sou. Eu gosto assim, ó. Eu tô tomando uma espumante, é lindo. Eu não. Como é que sou eu? Vou ver isso aqui. Eu já pego o celular, já mostro. Eu gosto. Me achei linda. Eu disse, o mundo precisa ver isso, gente. Eu sou muito assim. mas Tu essa é de uma a maneira história. totalmente assim. E tu é muito acessível também, né, Gabi? Pra mim, beleza, principalmente, eu amo beleza, assim, em tudo, em todos. E eu gosto de compartilhar. Eu acho que a beleza, ela não é posse. Ela precisa ser vista, ela precisa ser compartilhada. Mas eu também acho que vai muito da tua essência, do que tu coloca ali por trás, né? Porque mesmo que tenha alguém, eu sei, tem gente que adora ficar vendo a cada segundo que eu faço. Mas eu sei que aquilo mexe com ela, sabe? Sim. Mas, Gabi, aí que tá. É legítimo teu ser exibida e aí tá tudo certo. Não é legítimo meu. E aí, o que tu teve que fazer pra dar uma Aprender. exibida aí, né? Exato, aprender, assim, facilidade pra isso eu sempre tive. Mas é que, assim, se fosse tu é a minha comunicativa. escolha... Aham. Sou super comunicativa, não tenho problema em falar em Nossa. público, tenho facilidade Aliás, ela pra fala isso. qualquer assunto. Mas o grande negócio é que, assim, se tu me perguntar, eu prefiro não estar nos holofotes. Mas eu entendi Entendi. que os holofotes me queriam. E aí é uma adaptação. Tu precisa entender que dentro desse momento vai trabalhar com isso e daqui a pouco como eu te falei, como é natural, não me sentir usurpando os meus princípios. Se eu estivesse me forçando a fazer uma coisa, todo mundo perceberia e isso não seria legal. Mas Isso não eu me funcionaria. acomodei numa situação assim, me acomodei no melhor dos sentidos, né? Entendi que aquilo ali fazia parte, que eu podia, vamos dizer, trabalhar com essa minha imagem sem virar como se diz assim, olhem pra mim. Não, olha só, tô contando aqui, se tu quiser assistir vai ser ótimo, mas eu vou fazer tudo do meu jeito. Tanto que tem a história, né? E a Paulinha sabe disso. A história dos filtros, que eu sou uma ferrenha defensora de não uso de De não filtro no usar. Instagram. E aí acontece direto de pessoas estarem... Ai, vamos fazer um vídeo aqui e bota filtro. Eu, às vezes, uso filtro, tá? Ah, eu também gosto do filtro. Eu disse, não faço foto com filtro, não faz Sem vídeo com filtro filtro hoje, pra gente. mim. Não faço, desculpa. Ótimo. Porque é isso, É posicionamento, né, que a gente tava E falando. dentro né? do que eu já entendi que eu posso me forçar a aparecer, esse ponto eu não vou. Aparecer para os outros de uma forma que eu não sou legitimamente, não vou fazer. Então, assim, eu vou até ali. Aprendi a exibir muito mais do que eu faria se não fosse uma necessidade comercial. Sim, aprendi. Faço hoje com maestria. Mas não me força a parecer uma criatura que não sou eu de verdade. Claro. Que aí Isso eu... machuca a gente, né? E outra, te deixa numa situação de nunca conseguir atingir aquela beleza, porque aquilo não existe. Quando a gente fala de beleza,
beleza, principalmente. Né? É, Porque olhar no Instagram e dizer assim, mas tu não, aí te encontrar na rua. Ué, mas tu não tinha o nariz mais fino? Não é bem assim, né? Aquela Não, coisa e pra assim, quê, né? Porque assim, quando tu tá fazendo isso, eu, por exemplo, que sou a louca dos procedimentos estéticos, adoro fazer, mas eu faço pra me olhar no espelho depois e achar bonito. Se eu fizer um filtro que é só pra tu que tá em casa me olhar, eu tô sendo falsa comigo e contigo. Sim. Porque eu tô te tirando a possibilidade de me conhecer de verdade e tô me iludindo que aquilo, tu só vai gostar de mim se eu tiver daquela forma. Então vai criando uma barreira e uma coisa irreal assim para as pessoas. Eu acho super perigoso. Então não façam fotos com filtro comigo porque eu não faço. Tu Não usa faz filtro mesmo. e tu usa Cara, filtro. eu às vezes uso, mas eu tenho um filtro que eu gosto de usar, né, digo, mas na verdade é mais pra valorizar só os cílios. É, Sim. mete um Eu cílio. curto. Só. Eu já gosto dos que mudam a cor, sabe? Eu gosto dos que deixam o ambiente mais quentinho, assim, sabe? Tem filtros que eles mudam um pouquinho a iluminação. Eles não mudam tanto o rosto, mas eles... Aliás, como teve gente que deu uma pirada quando o Instagram tirou os filtros, né? Oh, Sim. tem As gente pessoas não que ficou- apareciam mais. Não Sim. apareceu mais, assim, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Sumiu. Sumiu. Aham. A pessoa pega aquela identidade pra si, né? Sim, guria, mas isso tudo voltando a falar de influência, né? Aham. Que é uma coisa que a Paty até usa, gestora de relacionamento. E hoje eu tenho isso também como tá lá no meu currículo, né? Que também é relacionamento. Não é todo mundo que tem este relacionamento para fazer, né? Para os outros, assim, conexões, Essa conectar é pessoas. uma outra palavra que eu acho que é de vocês. Vocês duas têm isso. Vocês são conectores. Eu posso dizer que a Patrícia super foi, que a Patrícia da Patrícia relação. foi minha professora nisso. É. Com certeza. Com certeza, porque assim, ó, Profissionalmente é a primeira palavra que eu penso quando eu penso assim. Pessoalmente, acho que é autenticidade e profissionalmente, tanto uma quanto a outra, acho que vocês são assim pessoas da conexão. Vocês conectam pessoas, vocês são de novo influentes nesse sentido, né? Sim. relacionamento, né, conexões, não, desculpe, não é qualquer pessoa que pode fazer, Exato. né? Porque nem todo mundo sabe Exato. fazer talvez da forma correta. Tem uma Eu- habilidade nisso. Eu dizia, e a gente nem enaltecer a parte, porque como eu conheço há muito tempo e eu amo ela de paixão, tá? Eu acho que poucas pessoas que têm que fazer uma lista, por exemplo, uma lista para uma determinada marca, tá? Eu acho que poucas pessoas fazem com maestria de escolher exatamente os clientes para aquela marca. Então, assim, tem gente que contrata pessoas, a fulana de tal me mandou uma lista de 100 nomes e mandou umas fulanas que não tem nada a ver com a marca. Aí é produto rasgado. Uhum. Então, acho que fazer um relacionamento bem feito para aquela marca, que aí entra na naturalidade para o resultado, eu acho que não é todo mundo que faz. E que habilidades seriam essas, assim? Vocês conseguem dizer? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente precisa pensar e que a gente volta lá para o início da nossa conversa é não ter ego quando tu tá lidando com pessoas. Se tu botar a tua prioridade em detrimento da vontade ou da necessidade do teu cliente, não, eu vou entregar as coisas para meus amiguinhos, eu vou convidar as pessoas que são próximas a mim ou que vão trazer alguma contribuição para mim. Não, aí tu não tá priorizando o teu cliente. Então, nesse caso, né, em listas, em seeding, nesse tipo de trabalho de marketing, o ego não existe. Tu precisa trabalhar em nome do teu cliente, né? E isso é uma grande característica. Só que quando tu entra nessa faixa de não só produtividade, mas de conhecimento, as pessoas te conhecem mais do que tu as conhece, muitas vezes tu acaba deixando subir a cabeça. E esse é o grande erro das pessoas que estão trabalhando hoje, não só na mídia online, mas também na mídia off. Quando tu te acha mais do que os outros, aí tu fatalmente vai incorrer no erro de escolher pessoas erradas para os trabalhos. Então, para quem está pensando em trabalhar com isso, tem que pensar nisso, na escolha das marcas, na escolha dos seus propósitos, né, no seu discurso diário lá. Não é a principal pessoa não é tu. A principal pessoa é a tua audiência. Tu não vai jogar pra galera. Não é isso. Tu respeita os teus princípios, como tu muito bem disse, né, Gabi? Mas tu tem que entender que o principal ali é o cliente ou é a audiência, né? Tu é O outro. Não, e tu é o veículo para levar a informação. Tu não é o cerne, tu não é o centro do negócio. E essa é a má influência, né? Quando a gente vê esses erros na Ego- parte... egóicos, pessoas egóicos egóicas. na influência. Por exemplo, já recebi pedido... a gente quer um orçamento teu
para fazer um TikTok, um Reels, uma dancinha, como eles chamam, né? De uma música nova de sertanejo. Eu disse assim, agradeço muito o convite, porém eu sou uma pessoa que eu não escuto sertanejo, não me identifico. Saber dizer não. Muito obrigada. Eu me senti super chique dizendo isso, mas eu disse assim, mas é verdade, como é que eu, que não escuto sertanejo, não é uma música que me conecta, não tem a ver comigo, com a minha história, com a minha estética, com o meu jeito, como é que eu vou fazer, só pra ganhar dinheiro, uma coreografia sertanejo? Eu não vou me sentir bem, vou me sentir traindo Os teus seguidores. meus princípios e os meus Enfim, seguidores a tua também. audiência. É, tipo assim, meu estilo que eu construí, que eu tô construindo, que a gente tá se reconstruindo, né? Isso tudo tem um trabalho. A gente pesquisa. Tenho certeza que vocês estão vestidas como vocês estão vestidas, eu tô vestida e maquiada como por alguma razão. Claro. Sim, As com nossas certeza. referências, as nossas influências, né? Exatamente. Eu disse, isso tem um trabalho de anos, uma vivência. E como é que por causa de um dinheiro que vai entrar ali, eu vou dizer sim, quero, faço. Bota tudo a perder. É ruim pra mim e pros seguidores. É que as pessoas às vezes têm que total, aprender que dinheiro não é tudo, né? Dinheiro, ele é muito claro que é muito bom, muito bom, mas maravilhoso. assim, para trazer a realização com dinheiro que não tem fundamento. E sabe o que é o pior? Esse dinheiro te tira dinheiro depois. E com ainda certeza. mais nesse mercado onde eu sigo falando sobre isso, né? Onde a legitimidade ela vai cada vez mais ser valorizada. Se tu começar a te vender, daqui a pouco tu não tem mais credibilidade. E era esse o assunto que eu queria puxar agora. O que vocês veem de tendência nesse mundo de influência, assim? Tu acabou de falar, Paty, que é essa questão da autenticidade, da verdade, né? Provavelmente esse seja um grande lance a ser apostado cada vez A mais. credibilidade, a naturalidade, A realidade. A verdade, com Eu, assim, certeza. hoje mesmo, numa reunião anterior com um cliente, a gente começou a decupar alguns nomes para uma ação, e aí surgiram alguns, e ela falou, não, mas essa aqui o tempo inteiro diz que ganhou, e a gente sabe que é vendido, não gostamos. Então, assim, as pessoas não querem mais ser enganadas. Porque as pessoas descobrem. Não é só claro. descobre, a gente sabe, né? É, A gente vê gente sabe. quem é da área, quem estuda, olha numa foto, numa imagem, né? A gente lê muito fácil os códigos, né? Então, às vezes, não tem como enganar, né? E acaba certeza. descredibilizando, e aí quando tu tira esse autoativo, né, que é um aval real, aí a pessoa não tem mais nada. É só um corpo e aí vai virar manequim como se fosse de uma vitrine. Então não faz diferença nenhuma quem é. Né? Eu acho que a influência, tanto que hoje a gente pode falar, né? Antigamente as nossas grandes influências eram através da TV. Isso mesmo que eu ainda comentei, né? O teu look Jade aí, o clone, né? Mas assim, porque nós tínhamos as referências de atrizes e atores como a grande influência. Era muito mais massificado. Hoje que tu já escolhe, ninguém mais assiste uma coisa só porque tá passando naquele horário da TV Globo. A gente faz assim. Tu assiste o que tu quiser, a hora que tu quiser, onde tu A quiser. hora que tu quiser. Então aí, essa peneira, ela é muito mais fina. Então, se não for alguém que se identifique realmente com o meu perfil, eu não vou querer saber. Então, essa credibilidade das pessoas é o maior ativo. Se elas não tiverem isso, elas não têm mais nada. Perfeito. E, Paulinha, pra ti, o que vai ser, assim, de tendência? Tem mais alguma coisa, assim, que a Guria, gente possa... ser verdadeiro, o que a Paty falou, eu assino embaixo. É o ser verdadeiro, é o dia a dia, o que se inclui naquilo que tu realmente faz. Tava lembrando de uma coisa, eu trabalho junto com um chefe de cozinha, que é lá de São Paulo, mas aqui, tipo, ele é porto-alegrense, e ele aplica um programa detox. Ele realmente entende muito do que ele faz, ele é incrível. E aí uma grande marca de iogurtes mundial chamou para fazer o lançamento tal do iogurte que tinha probióticos e não sei o quê. E aí eu disse, não posso, porque isso vai contra o que eu aplico no meu dia a dia. Então, se eu aceitar só pelo dinheiro, Sim. eu boto todo o meu trabalho por água abaixo. Isso. E a gente teve, né, gurias, teve alguns exemplos crassos, assim, vocês vão lembrar. Roberto Carlos, que não come carne, fazendo propaganda da Friboi. Pelo amor de Deus, sem nomes, Gabriela Pugliese, fazendo propaganda de uma margarina. E eu dizendo, esse bacon não é meu. Então, assim, tem umas coisas que
ficaram muito piores. É a emenda pior que soneto, né? Tu descredibiliza. E são pessoas que tinham alta... O Roberto Carlos, claro, que a grana dele não vem de influência digital, muito menos de Sim. rede social, né? Mas é todo um histórico de trabalho. Mas a Gabriela Pugliese se mantinha muito Vive nisso. disso, né? E aí foi, enfim, ela não fez só isso de errado, É, mas fez uma mais algumas série de coisas. erros. Isso fica bom para ela. Inclusive, uma das últimas coisas que aconteceu em relação a ela respingou na marca que, teoricamente, ela tinha sociedade. Então, a pessoa perde, a marca perde Total. e fica Mas ainda ruim, assim, né? e por isso que eu digo, tem público para tudo. Ainda assim, ela é famosíssima, fecha sim. contratos Tem os milionários. Estamos aqui falando dela, Estamos inclusive. falando Então, dela. Tem gente claro. pra tudo, inclusive pra ficar sentado comendo pipoca, te vendo dançar, né? Sim. E não fazendo nada. Então, cada um tem que achar o seu nicho, mas o importante é que seja sendo true to yourself. ser sabe? verdadeiro. Com legitimidade. Então, daí tá tudo certo. Perfeito. E falando em ser verdadeiro, vou ser verdadeira com vocês. Tem uma questão que eu sempre pergunto no final do meu podcast, porque eu sou uma mulher que eu me digo feminista. Eu sou feminista e eu gosto de ouvir, independente do julgamento que vir, porque eu não sei, não conheço vocês tanto assim. Se vocês se consideram feministas. Queria ouvir. É um assunto que não tem a ver diretamente com influência, mas tem tudo a ver com o nosso papo e com os meus objetivos de conhecer diferentes mulheres. Eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês entendem por isso, se vocês se acreditam assim. Polêmico. Polêmica. A gente gosta de A polêmica. já é gente gosta, polêmico. não tem problema. Eu não me Não se considero considera. feminista. Não. Tá, perfeito. É polêmico porque, ao mesmo tempo, né, sou uma mulher independente, empoderada, uma mulher de 46 anos que decidiu não ter filhos. Eu já tenho uma série de coisas polêmicas aí no meu background, né? Mas eu gosto muito das posições. Eu acho que as pessoas precisam entender os seus lugares. E existe um grande lugar no mundo para os homens. Na minha vida, na vida da Paulinha, mesmo, né, a opção sexual dela sendo diferente, existe um grande lugar para os homens. E eu não quero esse lugar. Eu quero o meu lugar. Então, eu aceito o feminismo, valorizo muitas das ideias, bem isso. mas não corroboro com todos os questionamentos. Eu quero que o homem tenha o lugar do homem e eu quero ter o meu lugar de mulher. Claro. E quando tu fala eu não corroboro com todos os questionamentos, eu posso dizer que eu também não. Né? Tanto é que tem muita feminista que não gosta de mim. Ah, com Entendo. E certeza. já fui atacada muitas vezes. Entendo. As haters? E é por isso que eu pergunto sempre isso. Também para mostrar uma questão de diversidade. Algumas pessoas vão me criticar muito por eu me dizer feminista. Sim. E vão me descredibilizar. É Como bem isso. tu, feminista? Tu que rebola a bunda? Tu que tira a roupa? Mas tu promovendo sensualidade? Mais ainda. Tu objetificando, eu digo, é por isso que eu também quero. Então, são percepções e são posicionamentos e claro, de acordo com a verdade de cada um e necessidade de cada um. Que é exatamente isso, Gabi. Eu não acho antagônica a questão de rebolar a bunda e ser feminista. Não acho. Para algumas, Eu acho que é, bastante inclusive, justamente o teu fator mais... empoderado e mas o político teu fator também, mais né? político, exato. A bunda é tua. Total. Faz Isso, com ela, isso dela o que tu mesmo. Então, quiser. irmão, vai mesmo. rebolar, sabe rebolar, pode rebolar, rebole, filha. Isso mesmo. E, então, assim, eu não acho antagônico. Então, essas coisas, assim, essa Te fazem polaridade é que me não incomoda um gostar. pouco. Entendo, Polaridades, entendo do extremos. título também, né? Entendo. Exato. E Paulinha, Guria, diz. assim, ó, eu sou gay assumida, né, desde os meus 18 anos. Né, já namorei homens, né, já tive relacionamento com homens e não digo me descobrir, porque eu acho que eu até me recordo aos 8 anos já de ter me interessado, né, por mulher, mas assim, falando de relacionamento, eu desde os meus 18, então eu sou gay assumida, sempre tratei isso com uma naturalidade absurda, tá? Então, assim, nunca levantei bandeiras, tá? Isso não significa não me posicionar, Perfeito. tá? Mas, assim, faço as palavras da Paty as minhas, tá? Eu acho que tem o lado bom do feminismo e eu acho que também tem o lado ruim, né, do feminismo. Então, assim, obviamente sou girl power total, dou
super valor para empresas ou para coisas lideradas por mulheres. Mas, enfim, estamos aqui porque também teve uma ligação entre homem e mulher e... Claro. Né? Não, e eu amo os homens. E existe... Sou casada com um homem maravilhoso. Olha que coisa boa. Né? Existe uma posição, E não né, é forte que às na vezes tua as pessoas vida. também confundem um pouco do feminismo com o feminismo. E as pessoas né? De ser confundem também o contra feminismo por o fato de ser lésbica. Sim, exato. Ah, E eu acho interessante. que Aham. uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendo. E não ser feminista não quer dizer ser machista. Exato. Zero machismo. Que Zero essa machista. polaridade que incomoda um pouco. Existe até, né, uma história, não sou feminista, eu sou feminina, beleza. Mas isso Não, mas diz isso não tem muito. nada a ver, que nesse não gosto de Não. banana, gosto de pão. É a mesma coisa, entendeu? Não Exato. mistura as coisas. Não assim. mistura as coisas. Então, eu tenho realmente esse julgamento pra mim, né? Eu quero o homem no lugar do homem e eu quero o meu lugar de mulher. Não quero que ele se coloque no meu lugar, não quero me colocar no lugar dele. Né? E aí eu tenho algumas coisas que são gatilhos meus e que me fazem bem, né? A Paulinha conhece bem um deles, e isso eu só adquiri, e até assim, a possibilidade de falar sobre isso, eu adquiri depois dos 40 anos, ou seja, a tua turma toda que está nos escutando, que tem menos idade, se vocês pensam isso, assumam isso, que é um lugar de cuidado, né? Que às vezes nós, mulheres mais fortes, nós nos colocamos muito assim, não queremos ser cuidadas, queremos sim, Queremos em vários sim, momentos. Claro, com Queremos ser certeza. cuidadas, Então, eu queremos tenho um colo, queremos gatilhozinho. carinho. Eu tenho um gatilhozinho que vou te dar aqui a morta, Gabi. Se eu estou numa mesa, independente de quantas pessoas tiverem, se tiver um homem, é ele que abre a garrafa de vinho ou de bebida e ele que me serve. Eu peço isso. É uma bobagem? Pode ser. Pra mim é um Tu gatilho. já presenciou essa cena? Milhares de vezes, são 15 anos presenciando isso, Só que né? isso aí só aconteceu depois dos 40, fia. Olha a evolução do autoconhecimento. Sim. Porque eu era o Me dá aqui. cara. Pá, eu já pego o meu A sabre Cláudia já. Mo- É isso, eu Olha era a o Cláudia, falando da cara. E eu Cláudia. não quero ser o cara. Entendo. Entendeu? entendo. Se eu quero me relacionar com um cara, eu quero deixar esse cara ser o cara. Então é isso. Às vezes pode ser, se for o teu marido numa mesa aqui, eu vou muitas vezes pedir pra ti, Gabi, tu me dá licença, posso pedir pro teu marido me servir? Porque não é conquista. É um desejo de que ele fique na posição dele e eu na minha. Entendo. Que não é inferior. Não, até eu inclusive, acho bastante poderoso. porque eu tô sendo servida, né? Claro. Mas tem mulheres que vão ver como sendo inferior. Entendo. Eu não vejo desse lado. Eu para mim, se eu me servir ou servir alguém, para mim não muda muito, mas eu entendo super a Paty porque conheço ela, né? Então, Gatilhos. Perfeito. Não, eu gosto muito de ouvir, porque esse é um posicionamento que eu tenho, justamente por também não ser aceita como feminista. Sim. Né? Então eu quero mostrar qual é o meu jeito de pensar o feminismo e também, ao mesmo tempo, ouvir diferentes opiniões, né? Eu também não sou uma pessoa assim de, tipo, brigar, porque não, ok. Quero entender como é que é a tua história, quais são os teus gatilhos, o que te faz ser essa mulher poderosa que tu é, o que te faz bem nesse lugar. Verdade. Últimas considerações. Temos algum recado especial para as nossas ouvintes? Alô, O que love vocês songs. gostariam de... Love songs. Alguém que você ama? Alguém que você ama, que você quer dar um recado hoje? Não, na verdade seria palavras finais assim de inspiração para essas mulheres que estão nos escutando até o final do episódio. O que fica? Qual é a dica para quem quer influenciar? ai, guria, o que eu vou dizer? Nunca se deixar também enganar pela casca, né? Daquilo que parece, mas não é. Né? Cuidado, E o quanto né? mais a gente for verdadeiro conosco, a gente vai passar essa verdade para os outros. Ah, fechou bem. Total. Isso aí. É isso. Ser verdadeiro com a gente. Ah, muito. Encontrar Eu, nossa eu, eu verdade. aprendi, assim, ó, a parte também, falo muito dela, mas assim, ela que me conhece também há bastante tempo, sabe que eu dei uma boa amadurecida e mudei bastante nos últimos 6, 7 anos, né? Para melhor, com a graça do Senhor, porque eu acho que a gente, ao amadurecer, e se for pro bem, melhor ainda, né? Então, assim, menos casca, mais interior. E aceite os seus desejos, né? É. Faz parte de tudo isso. Quando tu te gosta, quando tu te entende, quando tu te conhece, aí tu vai aceitando os teus desejos, sendo diferentes ou não da maioria das pessoas que tu convive. Tu vai também realizando mudanças internas que vão pro exterior. Isso é tão importante. E
assim, true to yourself, acho que essa é a frase. E mais ainda, a consideração final é quando é que nós vamos rebolar nossa bunda? Eu já rebolei, tá gravado, então Tem provas. Eu provas. quero presencial Vamos agora. fazer esse encontro. Quero destrave, preciso, Vamos. Ai, não que tenho esse, demais. não tenho esse dom, vou ter Vamos que fazer. A aprender. gente pode fazer uma coisa VIP, privada pra vocês, assim, com a turminha. Com a Maravilhosa. turminha. Podemos convidar aqui as suas ouvintes, vamos fazer um grupo de Bora. destrave Gente, coletivo. Ia ser Bora bacana isso. destravar todas juntas. Meninas, muito obrigada, Ai, obrigada por vocês tu, meu estarem amor. aqui Te hoje agradece. comigo, iluminando essa discussão, trazendo tanta inteligência, tanta força e personalidade para nossa conversa. Uma delícia. E eu vou finalizando aqui com vocês nesse nosso episódio Mulheres de Influência. Ative esse poder em você. Gente, assistam aos episódios do nosso novo canal do YouTube. Sigam também no Spotify. Fiquem com a gente. Assistam também lá no site da Cubo Play. Lá você tem a página onde você pode escolher. Quero dar play no Spotify, quero dar play no YouTube, ok? Eu sou a Gabi Schultz, fico por aqui. Te espero no próximo episódio. Um beijo!